da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento, de consolidação de marca, e aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. Assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Neste encontro de hoje, vamos falar sobre valoração de marca. Nesse mundo de negócios cada vez mais globalizado e conectado, a qualidade de um produto ou serviço, muitas vezes, é detalhe acessório na construção da reputação de uma marca. Os compromissos assumidos com as pautas mais relevantes da sociedade, em constante transformação, determinam o quanto uma marca é reconhecida e destacada em relação às suas concorrentes. E, nesse sentido, não só aspectos tangíveis, mas cada vez mais também os intangíveis assumem posição estratégica na hora de qualificar e quantificar o valor de uma marca. Fundada em 1996 e com sua sede em Londres, a Brand Finance é uma consultoria independente com escritórios instalados em mais de 20 países. Anualmente, avalia perto de 5.000 marcas para a elaboração de um estudo global que aponta aquelas com maior valor junto ao mercado e à sociedade. Recentemente, publicou o seu Brand Finance Brasil 100, 2022, reunindo as 100 marcas mais valiosas e fortes do nosso país, algumas delas com operações no exterior, inclusive. Para comentar os resultados dessas avaliações, o Comunicação SA recebe Eduardo Chaves, sócio-diretor da Brand Finance Brasil. Eduardo, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. Obrigado, Marco. Eu que agradeço o convite. É uma honra aqui poder compartilhar o conhecimento do Brand Finance com todos vocês. Eduardo, eu gostaria de começar recuperando, então, a linha do tempo desse estudo. Quanto tempo, ou desde quando, é produzido o ranking nacional da Brand Finance e, globalmente, quanto tempo faz que a Brand Finance produz esse estudo global? Legal. A Brand Finance publica os nossos relatórios desde 96, no globo todo, né? No Brasil, a gente iniciou mais ou menos em 2006 e não paramos desde então. No site, a gente tem disponível informações desde 2013 e que são informações abertas. Os relatórios, eles ficam disponíveis. Algumas informações específicas das marcas que são fechadas, mas caso tenha curiosidade de conhecer essas informações fechadas, entre em contato conosco, que a gente vai ter o maior prazer de abrir essas informações também. Desde 2013, a gente tem tudo isso já tabulado dentro do nosso banco de dados digital e de fácil acesso a todos. Uhum. Agora, Eduardo, especificamente sobre o estudo brasileiro, quantos segmentos de mercado são avaliados ao longo de todo esse estudo? São inúmeros, Marco. A gente não separa as marcas por segmento. Então, o nosso ranking, a nossa premiação, ela não é capilarizada por segmentos. A gente coloca todas as marcas dentro do mesmo cesto. Dessas marcas, a gente trabalha com segmento de aerolinhas, automóveis, bancos, cervejas, serviço de locação de carro. No Brasil a gente não tem, mas lá fora a gente tem, inclusive, cassinos, químicos, serviços comerciais, engenharia e construção, alimento, saúde e beleza, hotéis, seguros, logística, mídia, mineração. E aí a gente tem alguns rankings paralelos que não foram publicados no Relatório Brasil, claro, mas a gente tem os rankings de esportes. A gente publicou nesse ano
o ranking das maiores marcas do futebol nacional, e a gente tem esse estudo internacionalmente também. A gente tem o ranking da NFL, ainda indo no sentido de esportes, e a gente tem os rankings de marca país, onde a gente avalia a força dessa o Global Soft Power, né? essa força soft que os países têm. Então a gente não está falando de força militar, a gente está falando realmente de reputação, de imagem, e que depois a gente leva para realidade financeira fazendo o ranking de nações. São outros dois rankings que a gente tem, esporte e nações, que complementam aí as nossas publicações. Mas respondendo aqui, Marco, são muitos e muitos segmentos que a gente avalia. Destilados, restaurantes, telecomunicação, serviços de base, todos esses estão previstos ali no nosso segmento. São muitas marcas que a gente avalia todos os anos para chegar nas 100 maiores. Quer dizer, pelo que você me fala, se faz uma espécie de um recorte do que existe de atividade econômica dentro da sociedade, de maneira a tentar, pelo menos tentar contemplar todos esses segmentos. É basicamente isso, Eduardo? É basicamente isso. Uma marca, para ser escolhida, para estar na nossa pesquisa de mercado, ela precisa ter valor de mercado, a empresa detentora dessa marca, ela tem que ter valor de mercado acima de $1 bilhão no mercado financeiro. Então, a gente pega esses dados predominantemente pela Bloomberg. Empresa de capital aberto fica mais fácil da gente encontrar. Quando ela não tem capital aberto, os diretores globais sinalizam essas marcas. E essas marcas que estão contidas em empresas de valor de mercado, e a gente está usando uma métrica de valor de mercado, preço da ação vezes o número de ações, acima de $1 bi, naturalmente ela já entra na nossa pesquisa de mercado. Isso não quer dizer que essa marca esteja no ranking. Esse é o primeiro ponto para que a gente investigue essa marca. Existem algumas marcas que ali estão por serem grandes marcas em diversos países e que foram sinalizadas pelos diretores. Então, um diretor geral da Brand Finance pode apontar e falar: essa marca aqui ela não tem capital aberto, mas ela é uma marca muito forte, é uma marca muito presente, que tem reputação superior e que também gera resultado financeiro importante. Então, ele pode sinalizar para que entre no nosso banco de dados. A gente vai a campo, sempre nos finais de ano. A pesquisa 2023 está no campo agora. A gente vai fazer essa pesquisa até o início de 2023, onde a gente começa, então, o cruzamento de dados, os dados de reputação, perceptuais, com os dados financeiros. E aí a gente começa, então, o lançamento, a gente começa a publicar os rankings a partir de janeiro de 2023. Nosso primeiro ranking a ser publicado é o ranking global, é ali onde a gente chama de Global 500, são as 500 maiores marcas do mundo. Para quem nos acompanha já há algum tempo, sabe que a gente não tem surpresa, segredo. É claro que a maior marca brasileira dentro do ranking global vai ser a marca mais valiosa do Brasil, né? Então, a gente depois vem capilarizando mês a mês até o final do ano por países. Então, a gente, depois que publicamos o global, a gente vem fazendo os relatórios pontuais, focados em cada um dos países. Normalmente, a gente tem a publicação do Ranking Brasil entre julho e agosto, esse é o nosso período, mas a gente já tem as informações tabuladas e mensuradas a partir do começo do ano. Muito bem, estou conversando com Eduardo Chaves, que é sócio-diretor da Brand Finance Brasil. Eduardo, a economia brasileira ela é bastante volátil, né? Embora o país tenha apresentado um período de amadurecimento social e econômico a partir de 1994, com a instituição do real como a sua moeda oficial. O certo é que, desde 2015, o Brasil passou a enfrentar uma série de percalços com forte impacto social, político e econômico.
Assim, foi por conta da crise econômica de 2015, do impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, do crescimento da Operação Lava Jato e a crise política no governo Temer, e, por fim, da pandemia do novo coronavírus, do impacto dos riscos ambientais impostos ao Pantanal e à Amazônia, esses importantes biomas brasileiros, e da crise institucional que se instalou entre o Executivo e o Judiciário durante o governo Bolsonaro. Diante desse cenário que eu acabo de descrever para você, a minha pergunta é, de acordo com o ranking da Brand Finance, como evoluíram as marcas brasileiras ao longo desse período? É possível a gente dizer que elas passaram incólumes por esses episódios todos? Olha, Marco, é uma boa pergunta, né? A gente deveria aqui olhar toda essa série histórica e comparar quem são os principais players nesse jogo. Do ano passado para cá não mudou muita coisa. As 10 marcas mais valiosas continuaram sendo as mesmas, mudando de cadeira. A gente vê que as grandes marcas elas têm uma efetividade nas suas ações que acabam mantendo elas no ranking. Não tem uma rotatividade muito grande no ranking, mostra uma consistência nesse trabalho das marcas. Sabe? Mas pensando em todas as turbulências que você citou, né, no Brasil e até no mundo agora, falando do Covid, o que eu acho que é importante a gente discutir aqui, apresentar, é que as marcas elas precisam ter mais efetividade na sua tomada de decisão. Ninguém mais tem espaço para ficar desembolsando capital em ações mercadológicas que não têm retorno. Né? Vou aqui citar o professor Michael Dunn, que é um professor que escreveu um livro super importante em retorno sobre investimento ao marketing. Ele diz que as ações de marketing, 50% das vezes, não dão retorno. Então, eu acredito que o modelo de investigação, pesquisa de mercado, comparação com os seus concorrentes, então calculando ali a força da marca, né, esse índice que te diz quais os atributos que mais importam para o mercado consumidor e qual a sua performance nesse atributo comparado com os seus concorrentes, auxilia muito a tomada de decisão efetiva. Auxilia muito a empresa a entender aonde alocar recurso e, claro, você tendo o acompanhamento histórico e mensurando isso de período em período, você consegue saber se aquilo deu ou não retorno sobre o investimento na ação mercadológica, seja ela uma ação de comunicação, seja ela um patrocínio, uma campanha, ou mesmo ações que vão ali favorecer a marca, um treinamento em força de vendas. Será que isso realmente me trouxe benefícios? Né? O nosso CEO, David Haig, ele sempre fala que, e eu concordo com ele, que o objetivo das ações mercadológicas é gerar valor. E esse valor ele tem que ser traduzido em valor financeiro. Né? Então, quanto que essa minha campanha, esse meu treinamento me gerou de valor, né, efetivo? Né? Seja esse um valor entregue ao meu consumidor, claro, mas que precisa voltar para a empresa como receita superior ou lucro superior. Então, eu acredito que hoje as empresas elas precisam ter um detalhamento, né? Precisam olhar muito finamente, né? Então a gente fala de uma sintonia fina nessa tomada de decisão, para que esses problemas socioeconômicos não atinjam a empresa tão fortemente. Mais do que isso, né? Por meio da pesquisa, você consegue receber feedbacks do mercado, né? Então esses feedbacks você absorve, toma decisões mais acertadas para gerar maior volume de vendas e vender com margem de contribuição superior, e também compreender essas mudanças do mercado. Então, eu acredito que a antecipação da mudança
aquela marca que trabalha de forma proativa, escutando o mercado, né, entendendo esses anseios futuros do mercado e se preparando para um relacionamento de valor, ela acaba ficando mais protegida com essas turbulências socioeconômicas que a gente sabe que irão acontecer. Tem algumas ações que o gestor ele tem maior controle. Então a gente tem que trabalhar nessas ações de maior controle, nessa interpretação da pesquisa de mercado, que é o feedback que o mercado tem para te dar, e claro, na melhor gestão da marca internamente, porque assim você consegue se proteger mais com relação a essas turbulências que o mercado fatalmente irá fazer. Muito bem. Eu estou conversando com o Eduardo Chaves, que é sócio-diretor da Brandon Finance Brasil. Eduardo, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. Na escola, na sala de aula, nas festinhas. Já aconteceu em vários lugares. Um assobio, uma risadinha, uma mão boba na aula de educação física no intervalo. Parecia que não tinha nada a ver, que era coisa da minha cabeça, mas aquilo foi mexendo comigo. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia contar pra ninguém. Eu cheguei a pensar em acabar com tudo. Eu pensei em me matar. Mas o bom é que nessas horas a gente descobre quem é amigo de verdade. A minha amiga começou a sacar o que estava rolando e me deu uns toques. Ela me fez perceber que a vida tem valor e que quem estava errado era aquela galera que estava fazendo aquilo comigo. Eu pedi ajuda na escola, conversei com os meus pais. E hoje a vida é outra. É minha vida, minhas regras. Como queremos ser lembrados? 100 mil mortes em agosto. 200 mil mortes em janeiro. 300 mil mortes em março. 400 mil mortes em abril. Em junho de 2021, a marca das 500 mil pessoas que perderam a vida por causa do novo coronavírus no Brasil. Este número representa mais de 13% de todas as mortes do mundo pela Covid-19. E isso apesar de o país possuir menos de 3% da população do planeta. Somos o segundo país do mundo em número de vítimas fatais da Covid-19 e estamos entre os 10 com maior número de mortes por milhão de habitantes. 500 mil pessoas perderam a vida e milhões de brasileiros perderam seus companheiros, companheiras, familiares, amigos, colegas e vizinhos. Precisamos fazer melhor daqui para frente. Precisamos fazer melhor imediatamente. Distanciamento social, higienização, máscaras e vacinas. É isso que protege contra o vírus. Pode ser óbvio, mas não podemos parar de repetir. Seguir essa receita é sinal de empatia, responsabilidade e cidadania. E combater a desinformação e as fake news sobre a Covid-19 ajuda muito. Afinal, como queremos ser lembrados daqui a alguns anos? Como pessoas que fizeram a sua parte durante a pandemia ou que deram de ombros para o problema? 500 mil mortes é um preço muito alto. Precisamos fechar essa conta. Para enfrentar a realidade, só existem 2 caminhos: a ciência e a consciência. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com o Comunicação SA. Hoje eu converso com Eduardo Chaves, sócio-diretor da Brandon Finance Brasil. Eduardo, no bloco anterior você fez uma breve consideração sobre uma citação, na verdade, de que muitas vezes o marketing ele não gera
ele pode não gerar resultados de valorização. Mas eu pergunto a você, levando-se em consideração de que ações de comunicação, eu vou colocar então o marketing dentro de uma cesta maior da comunicação, muitas vezes se baseiam em ações até certo ponto intangíveis, né? Se bem que cada vez mais nesse mundo de dados isso se torna menos provável, mas enfim, essas ações de comunicação acabam às vezes se baseando em ações em princípio intangíveis. Em que medida o intangível pode efetivamente colaborar com a valorização de uma marca? Vocês levam isso em consideração no estudo? Sim, levamos. A Brand Finance ela busca sempre quantificar, né, e monetizar as ações, né, de marketing. Por isso que o nosso slogan é construindo pontes entre marketing e finanças. Mas eu concordo contigo que, às vezes, o próprio período que foi avaliado daquela comunicação pode levar a uma interpretação errônea, né? Então, será que esse intangível hoje que eu estou conquistando, né? Então, uma imagem superior, um brand equity superior, ele não vai refletir em uma compra futura, né? Lá na frente, eu não estou conquistando mente do consumidor para que, num segundo momento, eu efetivamente tenha maior volume de vendas, tenha uma maior margem de contribuição no meu preço. Sim, isso pode acontecer. Agora, quando a gente está pensando no intangível, né, então uma ação mercadológica ela pode querer ali conquistar uma resposta no seu processo de compra superior, uma preferência na escolha. E a gente quantifica isso. Por meio da pesquisa, a gente consegue quantificar. Então, eu vou lá na pesquisa de mercado, investigo o meu mercado consumidor, antes e depois de determinada ação mercadológica, e consigo te dizer quantitativamente se a imagem melhorou, se a reputação melhorou, se o seu índice de percepção de inovação, percepção de qualidade percebida, né, de confiança, se esse índice melhorou. Então, a gente, antes de chegar na métrica financeira, a gente calcula, sim, uma métrica perceptual, né? E essas ações de marketing, elas vão influenciar a percepção, que, por sua vez, vai influenciar o processo de compra, vai influenciar essa resposta positiva com relação à sua marca no processo de escolha. Então, a gente está sempre olhando as duas coisas. A gente está olhando a parte reputacional, perceptual, e a gente está olhando também a parte financeira. Então, por exemplo, foi feita uma ação mercadológica super bacana e que melhorou a reputação, foi vista na pesquisa A e B, né, que houve uma melhoria nesse KPI da marca, mas a receita não melhorou ou a margem de contribuição também não melhorou. E aí a gente já sinaliza que não foi um problema de reputação, não foi um problema de imagem. A imagem deu certo. Então a gente começa a investigar aonde que está essa lacuna, esse ponto de melhoria. E dessa maneira é muito favorável para o processo de gestão, porque você novamente enxerga os pontos de melhoria, né? Então, eu consigo saber, de repente, se foi uma estrutura de custo ou se foi algum problema de logística e que fez com que a minha receita não aumentasse, dado que a reputação aumentou. Então, a gente fica com uma estratégia muito detalhada, muito robusta, complexa e, ao mesmo tempo, objetiva. Eu tenho ali esses KPIs que eu estou medindo, eu estou fazendo cruzamento com esses geradores financeiros, e aí eu consigo trazer daqui insights e recomendações para que as ações sejam cada vez mais efetivas, tenham efetividade. E eu concordo contigo quando você diz que às vezes a comunicação ali, naquele primeiro momento, ela não teve um retorno financeiro, mas ela é necessária. A gente sabe, por exemplo, que no mercado de refrigerantes, que é um mercado intensivo de comunicação, você deixa de comunicar, você vai deixar de vender. Então, a comunicação ali ela é super importante para manter o próprio volume de vendas. Aquele nível que você hoje opera, se você deixar de fazer aquela comunicação, né, o mercado de refrigerantes, isso é muito claro, você vai perder vendas.
Então, às vezes, você tem esse mínimo necessário da comunicação para manter o status quo. E que se você tirar os investimentos de comunicação, você vai perder receita. Né? Então, a gente está sempre olhando isso, essa relação entre comunicação, maximização da receita, do lucro, né, a reputação. Isso fica muito claro, Marco, pela ISO. Tem uma ISO que normatiza a gestão da marca, que é a ISO 10668 para valoração de marca e a ISO 20671 para avaliação. Então, essa ISO 20671, ela fala é necessário acompanhar KPIs de percepção ou mesmo KPIs diretos, né, com seus concorrentes, para que você possa avaliar a sua marca. E depois que você fez essa avaliação, é importante valorar. E aí tem a 10668, que normatiza todos os modelos, onde a gente cruza os dados de reputação com os dados financeiros para chegar no valor da marca. Aqui conversando com os nossos ouvintes, até para ficar um pouco mais claro, é como se fosse um imóvel. Para eu chegar no valor do imóvel, eu tenho que avaliar. Então, a metragem, acabamento, localização, como que isso se configura para chegar num valor. Com a marca é a mesma coisa. Eu tenho que avaliar essa marca, né, quais são os atributos que importam para o meu mercado, qual que é a performance comparada dessa marca com os meus concorrentes. Então, eu crio um índice que a Brand Finance chama de índice de força de marca e que, claro, marcas fortes têm uma resposta no processo de compra mais forte, consequentemente geram mais valor e são mais valiosas. Então, a gente está sempre dividindo nesses dois critérios. Força de marca, que é um critério de avaliação, e, claro, o valor de marca, que é o montante financeiro por aquele ativo intangível. Muito bem, Eduardo. Quais os resultados, depois de ter esse levantamento, esse resultado do Brand Finance Brasil 100 2022, quais conclusões gerais é possível tirar a partir desse relatório? Que cenário que foi constatado nesse estudo que vocês realizaram? Super legal. Em 2022, especificamente, a gente viu que teve um aumento muito grande nas marcas, né, no valor das marcas no segmento de locação de automóveis. Né? Então, a locação de automóveis cresceu muito, puxado pela Movida, mas também por outras marcas do segmento que mantiveram um bom índice de crescimento, predominantemente pela maximização de receita e melhoria na força da marca. O mercado de 2022 para 2021, ele acabou mostrando uma certa resiliência dessas marcas, porque elas mostraram um crescimento de 12% em seu valor de um ano para o outro. Itaú foi, claro, a marca mais valiosa. Itaú desponta aí como a marca mais valiosa do Brasil, seguido por alguns bancos também. Então, o segmento de banco é um segmento que foi muito bem avaliado em 2022. Aliás, fazendo aqui Eduardo, desculpe interromper, é um segmento que investe pesadamente em comunicação também, né? Pesadamente. Não, em todas as ações de marketing, você vê que Itaú é muito presente. Itaú é muito presente, o Bradesco, o Banco do Brasil, são muito presentes. O segmento de banco é muito presente em ações de comunicação. Além de gerar uma receita também superior às outras marcas. A gente tem ali, dentre as 5 primeiras posições do ranking, 4 são bancos, né? Itaú na primeira posição, Bradesco na segunda, o Banco do Brasil na terceira e a Caixa na quinta posição, esse ano caindo. Na quarta posição, a gente tem a Petrobras, que tem uma receita também gigantesca, e apesar da marca, no processo de escolha, ter um papel menos importante do que serviço financeiro, as pessoas olham mais a marca e serviço financeiro do que na indústria de base. Então, quando a gente está pensando nas indústrias de base, petroquímica, mineração, siderurgia, os atributos funcionais,
né, do produto são mais importantes até do que a marca, né? Ou mesmo atributos de relacionamento. Então, quando um comprador vai lá comprar bauxita da Vale, ele está olhando muito características técnicas, né, prazo de entrega, preço. A marca ela tem um papel menor no processo de escolha quando você está falando de mineração do que em serviço financeiro. Serviço financeiro, o papel da marca influencia mais. A marca ela tem um poder maior no processo de escolha em serviço financeiro. E claro, se você for subindo essa escadinha para as marcas de luxo, cada vez mais a marca tem um papel mais importante na tomada de decisão do consumidor, né? Se você for para marcas de luxo, o papel da marca é maior. Isso, inclusive, justifica porque algumas marcas no nosso ranking têm receita menor do que outras, mas está em uma posição superior. É porque a marca, em alguns segmentos, ela tem um papel na escolha maior do que em outros segmentos. Muito bem, estou conversando com o Eduardo Chaves, sócio-diretor da Brand Finance Brasil. Conversamos aqui sobre o ranking produzido pela Brand Finance com as 100 marcas mais valoradas no Brasil. Eduardo, a gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes para o nosso último bloco do Comunicação SA de hoje. Até já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com a última parte do Comunicação SA de hoje, quando eu converso com Eduardo Chaves, sócio-diretor da Brand Finance Brasil. Eduardo, no bloco anterior você listou algumas empresas entre as empresas mais valiosas do Brasil e na lista que você fez uma referência no setor bancário, por exemplo, eu senti falta de algumas marcas que são fortemente presentes no país. Por quê? Que elas não... Porque especificamente, eu vou dizer aqui, não há nenhum problema, o Santander, por exemplo, é um banco forte que tem uma atuação, em geral, é o terceiro no ranking de vários estudos, e ele não consta no seu ranking. Por quê, hein? Legal, é uma boa pergunta também, Marco. O Santander é uma marca fortíssima, uma marca global, muito valiosa, mas não é uma marca de origem nacional. O nosso ranking, Brand Finance Brasil 100, ele avalia somente marcas de origem brasileira. A gente tem um outro ranking, que ele é publicado sempre no começo do ano, que chama Global 500. No Global 500, a gente tem ali todas as marcas do mundo, inclusive o Santander, marca espanhola. Se a gente olhar no Global 500, o Santander chega a ter 3 vezes mais valor de marca do que o Itaú, que é a marca mais valiosa do Brasil. Então, isso eu já explico por que no nosso ranking, algumas marcas, né, que são presentes no Brasil acabam não sendo consideradas, porque são marcas de origem internacional. Aqui, a título de curiosidade, a marca mais valiosa do mundo esse ano foi a Apple. E a Apple é uma marca americana. A segunda marca mais valiosa do mundo foi a Amazon, também americana. A terceira, Google, também americana, fechando as 3 marcas mais valiosas do mundo. É claro que todo mundo usa Google no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente, mas é uma marca americana e que está ranqueada no Global 500, que é o ranking das maiores marcas globais, e claro, no ranking americano, ela também vai ser considerada. Então, isso explica porque algumas marcas muito presentes na sociedade
brasileira acabam não estando no Ranking Brasil, porque o Ranking Brasil ele é exclusivamente de marcas nacionais. Agora, temos alguma marca brasileira presente no global? Temos. Esse ano a gente teve o Itaú, né? Itaú fica na posição de 335 entre 500 marcas mais valiosas. É a única marca brasileira entre as 500 mais valiosas do mundo. E a gente também tem um ranking dos principais CEOs, né, que sai junto do Global 500. E ali também a gente tem um único brasileiro, que é o Milton Filho, CEO do Itaú, que fica na posição de 231 entre os principais CEOs do mundo, das marcas globais. A gente tem sim e queremos trabalhar aqui as grandes marcas, né, ajudar nessa tomada de decisão, nessa alocação de recursos mais eficiente, maximizando o valor das marcas para que no futuro a gente possa ter mais marcas brasileiras no ranking Global 500. No momento da nossa conversa, você fez uma referência sobre ranking de nações, que também a Brand Finance mede. Como estamos nós, Brasil, nesta fotografia? Pô, legal. Esse é um trabalho que me cativa muito, eu gosto muito do trabalho do Global Soft Power. A gente tem tanto a pesquisa com especialistas, que são entrevistas em profundidade, quanto questionários, surveys com os stakeholders do público de nações, né? Então, uma pesquisa muito robusta, com 100 mil respondentes, e o Brasil, em 2022, ele subiu 7 posições, saindo da 35ª para a 28ª posição. Então, de 2021 para 2022, o Brasil apresentou uma melhora nos seus atributos. Esses atributos eles vão de governança, a facilidade de negociação, passando por belezas naturais e atributos de esporte, por exemplo. O Soft Power é uma metodologia criada pelo professor Joseph Rie, que é um professor de Harvard. A gente usa a metodologia dele, ele é um parceiro muito forte que está sempre conosco nas nossas publicações. O Brasil, ele teve uma queda de 2020 para 2021. De 2020 para 2021, a gente saiu da 29ª posição para a 35ª, como eu comentei. Ali, um dos atributos que perdemos valor de percepção foi como nós lidamos com o Covid. A gente teve uma resposta relativamente tardia ao Covid, e isso ficou muito nítido na pesquisa. Então, quando questionado aqueles países que não lidaram muito bem com o Covid, a gente acabou perdendo percepção nesse atributo, que fez com que a gente caísse posições de 20 para 21. Mas de 21 para 22, a percepção se reconfigurou, se reconstruiu. E o Brasil é um país que tem muita presença em mídia, então a gente consegue se movimentar nesse ranking muito facilmente, porque a gente tem uma presença na mídia global. Então, tudo que acontece no Brasil, o mundo está olhando, né? Diferentemente de países muito pequenos e que não tem uma presença midiática como o Brasil tem. Então, eu também acredito que a gente, claro, trabalhando a estrutura e comunicando essa verdade, a nossa presença em mídia faz o restante com o resto do mundo, e as nossas pesquisas acabam absorvendo essa percepção. Eu acho que a gente tem espaço ainda para continuar melhorando. Eduardo, ainda no campo das nações, a gente observa hoje, e de uma maneira até crescente, uma movimentação pela predominância geopolítica, quase que uma mudança de mãos que acontece nesse momento entre grandes potências. E outras tantas que acabam até sendo envolvidas indiretamente por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. Enfim, há um ambiente internacional de movimentação no que se refere ao poderio geopolítico. Isso se reflete no estudo também? Como estão as grandes potências neste estudo global, Eduardo?
Legal. O soft power, ele é uma métrica de percepção. Diferente do hard power, que a gente estaria falando mesmo de estrutura militar, infraestrutura que o país detém, o soft power a gente está calculando, né, e mensurando a imagem que as pessoas têm desse país, né? Como que as pessoas enxergam esse país. E é claro que o top 5 são aquelas grandes nações, né? Então, 2021, a gente teve como nação de maior soft power a Alemanha, seguida por Japão, Reino Unido, Canadá, Suíça e Estados Unidos na 6ª posição. Estados Unidos acaba melhorando muito em 2022, né? Então, as ações que os Estados Unidos fez levaram ele para primeiro lugar, né? O Reino Unido ficou em segundo lugar em 2022, a Alemanha saiu de primeiro para terceiro lugar, a China entra esse ano como a 4ª nação mais bem avaliada do ranking e o Japão na 5ª posição. Então, essas grandes nações também têm uma reputação superior. Como eu disse, tem muito espaço midiático, trabalham a questão de estrutura, de governança, né? Então, você acabou de citar a geopolítica, então essa questão de governos com menor índice de corrupção, com maior transparência, né? Com ações que favoreçam essa percepção superior. A gente tem ali no top 3 de 2022, Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Uhum. Agora, para a gente encerrar, Eduardo, com base no ranking Brand Finance global e Brasil, com que cenário vocês imaginam que estão lidando nesse momento em que você disse que vocês estão em campo, estão fazendo as medições, fazendo as avaliações e os estudos? O que vocês imaginam que vão encontrar? Com que cenário estão lidando? Olha, Marco, é uma pergunta realmente $1 milhão difícil. De $1 milhão, exatamente. A gente prevê o que vai acontecer. O mercado brasileiro trouxe muitas variáveis que estão impactando para nós agora. Esse final de 2022 é muito importante e que traz muitas dúvidas, mudanças. O que eu acredito realmente é que eu sou muito otimista, né? Eu tento olhar as coisas pelo lado positivo, sempre querendo melhorar. Então, de 2020, que a gente teve, né, o grande choque do Covid para hoje, eu vejo como as coisas já se tranquilizaram e estão melhorando cada dia mais, né? Então, eventos presenciais já são uma verdade novamente, né? As empresas estão trazendo de novo seus colaboradores para dentro do escritório. Então, eu acredito que as marcas precisam olhar de maneira efetiva suas ações em meio a essa mudança. Então, a pesquisa, na minha opinião, pesquisa de mercado, ela ganhou muita importância, porque aquele status quo que a gente via e que o gestor já tinha internalizado, né, no seu feeling ali, algumas coisas podem ter mudado nesses 2 anos, né? Essa nova realidade, esse novo normal que a gente está vivendo. Então, eu acredito que a ferramenta pesquisa de mercado, como uma ferramenta de feedback, escutar o mercado, ela tomou um potencial maior. Ela está mais importante para as empresas. Então, cada dia, né, mais eu vejo que ir a campo, escutar o seu cliente, criar uma estratégia baseada em um branding analítico, né, em um modelo racional, estatístico de tomada de decisão, isso pode favorecer muito a gestão da marca e, consequentemente, a sua posição no ranking, né? O ranking, como eu citei, é um trabalho imutável, porque é uma ISO que a gente usa. Então, são dados que entram e resultados que saem, né? Aqui são só números que a gente extraiu
dos bancos de dados, perceptual e financeiro. Então, eu acredito que para as empresas melhorarem as suas posições no ranking, elas precisam enxergar a pesquisa como uma ferramenta mais essencial. Algumas já enxergam, outras estão migrando para isso, e esses últimos anos, eu acredito que 2023, isso vai ficar cada vez mais claro. As empresas precisam, né, fazer pesquisa de mercado, interpretar esse feedback, tomar decisões mais acertadas, porque também a gente não tem, a competitividade está cada dia maior, não tem muito espaço para alocar recurso de maneira errada ou para fazer exercícios de tentativa e erro. Então, a pesquisa, ela te traz um norte para que essas perdas por tentativa e erro, por mudança, sejam minimizadas e, consequentemente, a marca vai ter aí um benefício nesse trato, nesse modelo de gestão. Mas sou muito positivo, viu, Marco? Eu acredito que a gente tem que mudar, interpretar para melhorar e que as coisas vão cada dia mais estarem melhores. Muito bem. Eduardo, para que os interessados tenham acesso ao conteúdo completo desse estudo, o Brand Finance Brasil 100 2022, você pode compartilhar com a gente qual é o endereço que a gente pode conferir esses dados? Claro, por favor. A gente tem um banco de dados, que é o maior banco de dados de marca do mundo. Chama Brand Directory, é o diretório da marca, branddirectory.com. Lá no Brand Directory vocês vão encontrar não só os rankings, mas também todos os relatórios de empresa, também os relatórios de marca país, também as nossas pesquisas de mercado. Como eu comentei lá no primeiro bloco, o nosso trabalho com futebol também vai estar disponível. E caso queiram capilarizar em alguma informação que não foi encontrada, podem entrar em contato comigo. No próprio site da Brand Finance tem todos os as minhas informações, o meu endereço de e-mail, o meu telefone. Eu sou super acessível, é só entrar em contato comigo, que vai ser um prazer a gente continuar esse bate-papo. Para encontrar as minhas informações, no site da Brand Finance, brandfinance.com, e aí você procura escritórios, Escritório Brasil, e lá no Escritório Brasil já vai ter todas as minhas informações. E, de novo, vai ser um prazer a gente continuar essa conversa. Muito bem. Muito obrigado, viu, Eduardo Chaves, diretor-gerente da Brand Finance Brasil. Muito obrigado por estar aqui comigo e com todos nós aqui no Comunicação SA. Obrigado, Marco. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Obrigado novamente, Marco, pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.